Olá, turma. Na aula de hoje, a gente vai fazer a resolução da atividade do livro, ok? Para vocês não ficarem sobrecarregados com muitas páginas, beleza? Então, eu vou responder, né? Esta daqui, alguns alunos me enviaram, que é a página... Opa, ficou cortada. Que é a página 100 e... Rapidinho. 176 do livro de vocês, que fala do capítulo sobre os peixes, ok? Como eu falei, eu passei essa atividade, né, para você resolver em casa, né? Principalmente você está em casa, né? Aí eu pedi para você enviar. Muitos enviaram e outros não, tá? E a outra atividade lá sobre poríferos e quinidários, eu vou responder. Aí a única que você vai fazer, que vai ficar como dever, é a página 100 e... A página 190 e 191 vai ficar para dever, ok? Dever de casa, né? Casa você já está. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a responder, né? Já está a resposta aqui do livro. Mas, assim, turma, como eu sempre falo com vocês, eu considero alguma resposta. Não é, professor, no livro está assim e a minha resposta foi de outro jeito. Claro, dependendo do seu entendimento, se você conseguiu compreender o assunto, né, e você conseguiu explicar, você conseguiu responder, ou só pela explicação da aula, ou então a explicação mais lendo, né, a leitura do livro, mesmo se você respondeu diferente do que está aqui, eu considerei algumas respostas, né? Aquelas que estavam corretas, né, a gente considera. Aquelas que não, a gente verifica lá onde foi que teve o erro e a gente manda para o aluno, né? Onde foi que ele errou, onde foi que ele acertou. Mas isso aqui foi bem tranquilo, vocês conseguiram resolver com bastante tranquilidade, ok? A primeira questão ele perguntou, qual a função da bexiga natatória nos peixes, né? A função da bexiga natatória, ela vai permitir que o peixe faça aqui, ó, suba e desça, né, na água. Por quê, professor? Nessa bexiga natatória vai ficar armazenado ar, ok? Então, quando armazena ar dentro dessa bexiga, o peixe fica o quê? Leve ou pesado? O que acontece com esse peixe quando ele coloca ar dentro dessa bexiga? Eu falei para vocês, né? Então, a função da bexiga natatória é fazer com que o peixe, ó, suba e que o peixe desça, né? Então, ele vai encher a bexiga dele de ar e também ele vai retirar o ar, né? Então, ele precisa, às vezes, fazer, puxar esse oxigênio. Ah, professor, e como é que eles fazem isso? Através, né, a água, como ela está dissolvida, opa, o oxigênio, como ele está dissolvido na água, ele puxa, né, pela boca, entra, o que acontece? Aqui nas brânquias deles, né, onde tem as guelas, né, aqui nas brânquias, nas guelas, e o opérculo protege essa estrutura, o oxigênio é filtrado e vai ser transportado para dentro do corpo dele, aonde irá também para a bexiga natatória. Beleza? Então, a bexiga natatória serve para ele subir e para ele descer. A segunda questão aqui, bem tranquila mesmo, tem como errar, tá? Ele pergunta aqui, ó, na maioria dos peixes ósseos, o desenvolvimento ocorre de forma indireta, mediante a formação de larvas, ok? Que nome é dado a essa larva? A larva do peixe, pequenininhozinho lá, é o alevino. Teve, quem colocou girino, errou, né? Teve alguns que colocaram girino. Girino, turma, é lá nos anfíbios, né? Quando tem o óvulo, aí vai ter a larva, que é a primeira fase dele, é o girino, né? Esse girino se desenvolve e sofre metamorfose até virar um sapinho. Então, aqui, nessa questão, não era girino, é alevino. É parecido, mas é totalmente diferente, tá? Então, a larva, no desenvolvimento indireto aqui, são alevinas. A gente vai estudar mais para frente aqui, ó, o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto, tá? O direto é só você lembrar da baratinha, né? A barata, que ela coloca o ovo, do ovo já nasce aquele filhotinho parecido com ela, só que bem minúsculo, que é a ninfa 1, depois dá origem a ninfa 2, que é o adolescente, e depois dá o adulto novamente, que é a barata. O desenvolvimento direto, ele vai passar
ovo, eclode o ovo, dá origem a uma larva, essa larva se desenvolve, né? É só lembrar da borboleta. Toda vez que falar de desenvolvimento indireto, lembra da borboleta, né? Você tem um ovo, você tem aquela larva, né? Aquela larva ela vai virar pupa, ela se desenvolve, sofre metamorfose e vira uma borboleta. Que a gente vai ver, a gente vai estudar sobre os artrópodes, insetos, moluscos, aracnídeos e outros grupos mais para frente. Quem perguntou, opa, passei sem querer. Quem perguntou aqui, ó, qual o nome do aplicativo? Skyscanner. Ok? Então vamos lá. Aqui foi a pesquisa que eu passei para vocês, o que é piracema, né? A piracema é o período que os peixes vão nadar contra a maré. Eu até coloquei uns vídeos também de documentário para vocês lá no YouTube, do YouTube no Eclair, né? É a época que os peixes nadam contra a correnteza para fazer o quê? A reprodução. E esse fenômeno, né? Ele é importante, ele é essencial e tem que ter a preservação da piscosidade, né? Você não tem que pescar nesta época, porque se você pescar na época que os peixes estão se reproduzindo, você vai interferir no ciclo de vida deles. Você vai fazer com que diminua, né, a espécie de peixes. Então, é uma época que é fácil de se pescar. Tem um vídeo lá que o peixe está até caindo dentro do barco lá do policial ambiental, porque são muitos, eles vão nadando contra a correnteza, porque eles têm que desovar lá em cima, bem quase próximo à nascente. Depois, seus ovos vão ser livres, ser levados pela correnteza, vão se desenvolver. Eles colocam muito, viu? Por que tem que colocar muito? Porque muitos desses ovos, né, e desses alevinos vão servir de alimento para outros peixes menores, né? Então, muitos não vão conseguir se desenvolver, muitos não vão conseguir crescer. Então, são milhões e milhões de óvulos que são postados na época da piracema. Então, a época da piracema é a época que os peixes nadam contra a maré para iniciar o seu período de reprodução. Como vocês viram lá na pesquisa que vocês encaminharam, na época da piracema, né, não pode pescar. Alguns locais permitem, né, a pesca esportiva, que é aquela que você pesca e devolve o peixe para a água, né? Mas, por exemplo, aqui no Amapá não é permitido. Tanto é que eles ganham a Bolsa Piracema, né, que é um salário mínimo durante esse período de 3 meses que ocorre a época da piracema, tá? Então, o governo ele tem uma forma de subsidiar esses ribeirinhos, né, essa comunidade, para que eles não fiquem passando fome. Claro, né, pessoal, que tem sempre, né, vai sempre ocorrer aquela pesca clandestina, só que nessa época lá, o policiamento ambiental, a marinha, ela tem uma fiscalização bem árdua, ok? E também há muita denúncia, né, de embarcações que acabam encostando aqui no Amapá e entrando clandestinamente para pescar, né? Já teve até tiro uma época. Aí, é só você jogar lá G1.com que você vai ver. A quarta questão, onde tem a A e a B, ele pergunta aqui, ó, a respiração, opa, imagine que por algum motivo as narinas de um peixe ficassem totalmente obstruídas. Ele vai perguntar aqui, ó, a respiração do animal seria prejudicada? Não, porque, pessoal, alguns colocaram sim, né? Alguns se confundiram aqui. Não, porque a realização da respiração dele é pela brânquia. O que que ele solta pelo nariz, professor? O CO2. O CO2 ele manda através, né, das suas narinas. Então, o oxigênio ele faz, puxa, vem junto com a água dissolvida, é filtrado aqui nas brânquias, né, nas guelas, e manda para a sua circulação. E o CO2 ele libera pela narina. Então, o peixe não ia se sentir prejudicado, só vai se sentir prejudicado se obstruir o opérculo aqui. Por exemplo, quando cai petróleo, cai óleo e gruda o opérculo desse peixe, aí ele vai morrer asfixiado porque não tem como ele fazer a sua respiração. O olfato seria prejudicado porque agora é diferente, né? Ele está falando do olfato, não da respiração. O olfato seria prejudicado porque nas narinas que ele consegue perceber, né, os cheiros de substâncias que estão dissolvidas na água. Então, o olfato seria, então, por exemplo, uma piranha, caiu sangue na água. Então, tem um piranha lá próximo, ela vai sentir, né, aquele sangue porque se dissolveu na água e ela consegue
perceber aquele odor e ela vai diretamente na direção para saber o que é e devorar aquele animal, aquela perna que estiver machucado, ok? Quinta questão, por que as pessoas colocam plantas no aquário, pessoal? Eles vão colocar planta no aquário porque é para ter oxigênio, né? As plantas auxiliam na produção de oxigênio e o que aconteceria se você não colocar nenhuma plantinha no seu aquário? Vai baixar a quantidade de oxigênio dissolvido naquela água e o seu peixe pode vir a morrer asfixiado. Então, é por isso que quando você tem aquário, ou quando você já compra um, né, bem bonito, bem grande, ele já vem, né, com algumas algas, já vem com algumas plantinhas aquáticas. Sexta questão, vocês vão dando pausa, que não respondeu, tá, turma? Vão dando pausa o vídeo e vai respondendo. Depois manda para mim. Quando se constrói barragem no rio, como os peixes são afetados? O que é possível fazer para contornar esse problema? As barragens impedem a reprodução de alguns peixes e para contornar o problema, em algumas delas estão sendo construídas escadas, né, que permitem a subida do peixe para a reprodução. Não é aquela escada, né, que a gente sobe, pessoal. É tipo uma abertura para fazer com que esse peixe ele consiga passar. Já pensou se tiver uma barreira na época da Piracema? Como é que esse peixe vai conseguir passar? Vamos supor lá o cara colocou uma barragem, né? Construiu uma hidrelétrica que passa pelo caminho da subida desses peixes. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir passar, né? Porque as comportas lá não vivem toda hora abertas. Só se abre quando o rio está muito cheio, que é para fazer a passagem e geramento de energia, mas não vai, né? Tanto é que muitas pessoas lá em Ferreira Gomes, eles reclamam da mortandade de peixes e a diminuição, né, de peixes. Eles falam que é muito difícil agora pescar lá, que não é como antigamente, que hoje em dia está ruim. Okay? Sétima questão, qual é a consequência de pescadores colocarem redes atravessando os rios para capturas do peixe na piracema? Então, é aquela famosa, você atravessa a rede, né, durante uma ponta ou outra no rio. Se você atravessar, os peixes vão ficar tudo presos naquela rede. Claro, eu vou pegar bastante. Claro, você vai pegar bastante, mas você vai afetar aquele ambiente aquático porque você está capturando vários peixes e você vai fazer com que eles não se reproduzam. Aí daqui com o tempo, né, no futuro próximo, a quantidade desses peixes vai diminuir, ou se for uma pesca predatória bem severa, né, esses peixes vão acabar entre um destino não vão acabar sumindo, né? Então a reprodução de algumas espécies fica comprometida e consequentemente elas podem chegar à extinção. Atualmente, há leis que proíbem esse tipo de pesca para que os peixes continuem se reproduzindo normalmente. Por exemplo, tem um terreno lá onde meu avô tem, né? E lá, por exemplo, é proibido o bate-água. O que é o bate-água? Por exemplo, assim, tu entra num canalzinho, tu tem um rio, né? Tem um garapé, dele abre-se um braço para um canal. E o que os caras fazem? Ou eles soltam um foguete próximo, ou eles estão. Aí não, eles entram, né? Colocam lá nesse braço, eles colocam a rede. Entram e ficam batendo na água. Com remo, fica fazendo barulho na água, então desce, fica fazendo barulho. O que acontece? Esse barulho espanta os peixes, e os peixes vão nadar para sair, para voltar para o garapé. O que acontece? Eles ficam presos na água. Então, é proibido. Quem vê pode denunciar. Agora, turma, a gente já vai lá para a parte de poríferos, na página... Está aqui nos poríferos. Página 183, tá? Está aqui sobre os poríferos, que foi um assunto que a gente trabalhou na última aula nossa, né? Poríferos e também a parte lá de quinoderma. Ele vai perguntar aqui, como os poríferos se alimentam? Os poríferos, pessoal, eles vão se alimentar filtrando, né? Eles filtram aquele alimento que está dissolvido na água e assim eles conseguem fazer a captura por células especializadas, né? Chamados de espongiários, ok? Então, aquelas células especializadas deles, eles vão conseguir, né, fazer a captura, aquelas espígulas, aqueles quinidócitos, assim ele consegue, né, capturar aquele alimento. Então, claro, né, teve gente que colocou só através da filtração. Correto, você está correto. Quem colocou através da filtração acertou, porque através da filtração
que ele vai conseguir se alimentar. A água entra pelos poros, através da filtração, e chega ao átrio, né? O espongiocele, aquela abertura central dele aqui. Aí fica aquela turbinação, e assim ele consegue pegar o alimento através das suas células. As partículas alimentares, o oxigênio que vierem junto com a água, são retirados pelas células, ao mesmo tempo que os resíduos e o gás carbônico são eliminados. Enquanto a água vai saindo pelo ósculo, aquela abertura central, né? As células dos espongiários vão digerindo o alimento dentro de si mesmo. Assim, o alimento digerido é distribuído entre elas, né? Aquela estrutura, aquela célula que está bem aqui, ó. Opa, cadê? Né? Essas células bem aqui, ó, né? Bem aqui, né? Nos pinidócitos aqui, ó, para ver meio ruim, né? Essas células que ficam aqui dentro dele. E como se caracteriza o esqueleto das esponjas? O esqueleto dela é formado por espículas, tá? Parecem espinhos que eles vão fazer com que fiquem sustentando, né? Como elas são rígidas, essas espículas também servem para tanto defender como para dar suporte ao corpo desta esponja. Como ocorre a reprodução sexuada entre os poríferos? A reprodução sexuada é aquela que acontece mediante a união de óvulo, né? Do gameta feminino com o gameta masculino, que é o espermatozoide. Aí o que acontece? Uma esponja produz espermatozoides que, quando lançado na água, entram em outra esponja, fecundando o óvulo. Esse óvulo fecundado se transforma em uma larva que se fixa no chão, né? E ela cresce e se torna uma nova esponja. Então, o macho libera o espermatozoide, que é o gameta masculino, ele nada, vai de encontro com o óvulo, fecunda, né, esse óvulo, e esse óvulo vai dar origem ao zigoto, aquele embriãozinho que se desenvolve em larva. Aí ele joga essa larva para fora, né, através do ósculo, e ela sai nadando, ela vai ser levada pela correnteza. Aonde ela cair, se desenvolve e vai dar origem a uma nova esponja. O que são coanócitos, né? O que eles exercem nos poríferos? São células que revestem a cavidade interna, ficou meio apagado aqui, né? Mas dá para ler. Células que revestem a cavidade interna, né? Dos poríferos e apresentam flagelos, né? Por um colarinho. São responsáveis por captar e digerir alimentos, bem como absorver, né? O oxigênio dissolvido. Então, os coanócitos, né? São aquelas células que estão lá dentro que faz a captura do alimento e também a captura do oxigênio que veio dissolvido na água. Beleza? Você pode responder assim, ó. Coanócitos são células localizadas internas que têm função captura de alimento e captura de oxigênio. 5. Onde vivem as esponjas? Elas vivem aderidas, né, às rochas ou no solo, junto, né, ou ao fundo do mar. Entretanto, algumas espécies podem ser encontradas em água doce, né? São poucas, são raríssimas que você vai encontrar em água doce, né? A maioria, né, são marinhas, não são dulcícolas, tá? Então você vai colocar aqui: vivem, né, em rochas ou solos no fundo do mar, como foi a resposta de 95% dos alunos. E os outros 5% não fizeram atividade. Para matar uma esponja, basta cortá-la em pedaços. Essa afirmação é verdadeira? Justifique. Não, pessoal. Porque se você cortar a esponja em pedaços, você vai dar origem a novas. É como se fosse uma reprodução por brotamento, uma reprodução assexuada. Então, você cortou ela em 10 pedaços. 10 novas esponjas vão se originar porque ela faz um processo de regeneração. Como é que você mata ela? Igual no Bob Esponja, tocando fogo, né? Brincadeira, né? Então, no Bob Esponja que toca fogo embaixo d'água, né? Então, pessoal, através, né? Se você cortar ela, ela vai se regenerar e vai dar origem a novas esponjinhas. Aqui, pessoal, agora lá na página 187, ainda aqui sobre os quinidários agora, tá? Os quinidários, pessoal, ele vai perguntar aqui, ó, diferencia um pólipo de uma medusa, né? O pólipo são fixos, ok? São sésseis, né? E os tentáculos deles são para cima. Já as medusas, elas são livres, elas ficam nadando e o tentáculo é voltado para baixo, porque ela nada assim, ó, né? Uma água viva. Então, os pólipos são fixos e as águas-vivas, né, as medusas, são livres nadantes. Elas nadam para onde elas quiserem e aonde a correnteza o levar. Sobre a reprodução por metagênese, é possível afirmar
A reprodução sexuada ocorre com as medusas. A metagênese, turma, é aquela parte lá que eu falei para vocês da alternância de gerações. Lembra que você tem a reprodução sexuada, que tem as duas medusas, macho e a fêmea, onde eles vão trocar o gameto, né, feminino e masculino, espermatozoide. Ocorre a fecundação. Quando ocorrer essa fecundação, o gameta se desenvolve, né, da origem ao zigoto, né, quando teve a fecundação, essa larva sai nadando, cai no solo, ela se desenvolve, fixa, dá origem a um pólipo. Esse pólipo se desenvolve, cresce e vai começar a reprodução assexuada por estrobilização, que ele vai tirando, né, vai desencaixando aqui, ó. Todo esse desencaixe são novas água-viva. Então, a reprodução sexuada ocorre com as medusas. Os pólipos não se reproduzem, errado, claro que se reproduzem, por reprodução assexuada, né, através lá da esterilização. As medusas são assexuadas? Não, sexuadas. Os pólipos e as medusas são sexuados? Não. Os pólipos, né, fazem a reprodução lá assexuada. De que são formados recifes, né? São formados por esqueleto de corais, areia, restos de estrelas do mar, ouriço do mar, conchas, né? E vários outros tipos de animais marinhos, né? Que ficam fixos ao solo e vão se desenvolvendo e vão crescendo rapidamente. Os poríferos são insensíveis ao toque. Já as anêmonas e os corais retraem-se quando tocados. Qual a razão dessa diferença comportamental entre os dois grupos? É porque, pessoal, lembra lá que eu falei em aula para vocês, os poríferos, eles não apresentam sistema nervoso e nem células musculares. Então, por isso, se você tocar nele, ele não sente. Agora, se você tocar num pólipo e tocar numa medusa, ela vai sentir, porque ela já tem um sistema nervoso simples, né? Mas ela possui, e ela possui, né, células musculares. É só você pensar lá que essa célula muscular é que faz aquele jato propulsor dela, né? Fazer ela nadar. Então, por isso que o quinidário, ele sente quando você o toca, e a esponja não sente, né? Ok? Então, esta aula aqui, a gente vai ficando por aqui. A gente vai continuar, tá? O próximo assunto. Aí eu vou especificar tudinho lá no portal Eclash e no grupo do WhatsApp, beleza? Qualquer dúvida, turma, mandem mensagem, viu? Preciso de feedback. Poucos alunos estão conversando comigo, ok? Talvez a nossa próxima aula seja através do Zoom, tá? Se a internet ajudar, a gente faz pelo Zoom, beleza? Tchau, turma. Bom falar com vocês. Até a nossa próxima aula.